Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6 e nós continuaremos vendo na palavra o quanto Ele é digno. Que privilégio podemos chegar nessa presença. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 3 diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi, diz o profeta Isaías, o Senhor assentado num trono alto e exaltado, ou num alto e sublime trono. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A coisa mais importante, queridos, sobre nós, a coisa mais importante a nosso respeito, ao meu respeito e ao seu respeito, é o que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus. Quando você pensa sobre Deus, o que é que te vem à mente? Esse conhecimento de Deus é o que determina tudo mais na nossa vida. Conforme o que você conhece de Deus, assim nós podemos dizer o que você crê, como você crê em todo o restante da Bíblia, como você age nos teus relacionamentos, como você encara as tribulações da vida, como você sente, como você pensa, como você reage, em última instância, como você vai até morrer. O conhecimento de Deus, o que te vem à mente quando você pensa Deus. Quando você pensa em Deus. Deus é indefinível, nós não podemos definir Deus. Ele é indefinível. Mas nós somos definidos à medida do conhecimento que temos dele. E então vamos sendo definidos. Porque o homem longe do conhecimento de Deus acha que é uma coisa. Se define um homem longe de Deus, mas Deus diz, não é nada disso. Porque Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas, Ele é a verdade. Mas não apenas Ele é a verdade, como Ele conhece toda a verdade. Uma visão rasa de Deus nos leva a ter uma vida rasa. Uma visão elevada de Deus. Uma visão. Quando eu falo em visão, não falo visão desses olhos. É uma compreensão do Deus da Bíblia, que você vem se expondo desde esta manhã. Que nós falamos deste caminho de adoração. Que no Antigo Testamento tinha um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinha uma porta. E essa porta é Jesus. Jesus entrou pela porta quando Ele veio a este mundo. Ele nasceu de mulher, se identificou com o homem, Ele entrou pela porta. Mas Jesus mesmo foi o sacrifício. Quando Jesus nos convida a fazer o caminho da adoração, quando Deus nos convida e ensina ao povo como é esse caminho, Jesus foi primeiro. Jesus foi esse próprio sacrifício, Ele se sacrificou por nós, agora nos convida a pararmos no altar. Jesus, a Bíblia diz que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele vivia com o Pai, e a palavra do Pai, e entrando nele, ele foi se submetendo, morrendo para as tentações, para as vontades da carne, porque em tudo ele foi tentado como nós somos tentados, mas ele se lavou, se purificou e nunca pecou. Quando entramos no santo lugar, os pães, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O candelabro é o Espírito Santo. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro. É o Espírito da verdade, vai guiá-los a toda a verdade. Jesus é a luz deste mundo. Tinha lá o pão, tinha lá o candelabro, tinha lá o altar de incenso. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus fez todo este caminho. E então Jesus entrou no Santo dos Santos. Nós precisamos ter uma visão clara de Deus. Todas essas coisas na nossa vida estão conectadas. Tudo que nós somos nessa vida estão conectadas diretamente à compreensão que você tem do próprio Deus.
E o aspecto mais importante, e que eu quero falar nesta noite, entrando no Santo dos Santos, passando pelo véu, é a visão que Isaías teve. Isaías teve uma visão do trono, então ele teve uma visão do Santo dos Santos, a presença do Deus Altíssimo. O aspecto mais importante que eu quero falar nesta noite, de tudo que você pode conhecer de Deus, é a compreensão da sua santidade. De Deus ser esse Deus santo. É a santidade de Deus que é enfatizada lá no trono, vocês perceberam? Aqui, é santo, santo, nenhum outro atributo é tão exaltado. Os habitantes do céu não ficam dizendo amor, 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 ainda que Deus seja amor. Eles não ficam também proclamando ira, 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 ainda que Deus é justo e Ele possui uma sua ira santa. Ele é perfeito até na sua ira para cumprir a sua justiça. Nenhum outro atributo é proclamado no céu como a santidade. Então precisamos ter uma revelação do que significa isso, o que é santidade, o que esse atributo, por que esse atributo é tão enfatizado no céu, e como as nossas vidas devem ser tão impactadas por esta compreensão. Aqui, tudo começa dizendo no ano em que o rei Uzias morreu. Brevemente, este ano é 739 a.C. E o rei Uzias é um rei de Judá. E nos dias de Uzias, tudo prosperou. Mas no ano em que morreu, a nação estava passando por um abatimento. Porque Uzias foi um grande rei. Em quase toda a sua vida, ele foi fiel a Deus. Ele fez muitas coisas que agradavam a Deus. E no seu reino, a nação se desenvolveu muito. A agricultura prosperou, o comércio prosperou, as fronteiras foram expandidas, Judá foi fortificada. Tudo ia indo muito bem, a economia de Judá estava tudo indo muito bem. Mas no final da vida de Uzias, ele se orgulhou. E o seu orgulho foi que ele quis entrar no Santo dos Santos. Lá tinha uma função, rei é rei, sacerdote é sacerdote. Ao sumo sacerdote cabia entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. E o rei, no final da sua vida, tudo foi conseguindo, muito próspero. Queridos, a prosperidade é um perigo em todas as áreas. Estou falando só financeira. Prosperidade, alegria, sucesso, felicidade. É um perigo do orgulho, nós temos sempre que cuidar. Uzias se orgulhou e então ele quis entrar no Santo dos Santos. E ainda que ele não pudesse fazer isso, quando ele entrou, estava tentando entrar, o Senhor o atacou com lepra. E ele saiu correndo porque ele percebeu que o Senhor tinha tocado. E Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E quando Uzias morreu, o trono ficou vago. A nação ficou numa dificuldade. E o profeta Isaías foi buscar o Senhor. Por isso que ele começa dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías foi no templo buscar o Senhor e ele teve uma visão. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Primeira coisa, Isaías vê um alto e sublime trono. Ele vê Deus reinando soberano. O rei de Judá tinha morrido, mas ele tem uma visão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, sentado num trono, governando o universo. O Rei dos Reis, o Deus Altíssimo está sentado num trono alto, sublime, elevado, e Ele governa todas as nações, e Ele governa o universo. As nações aqui, as pessoas aqui ficam andando, fazendo seus planos. A Bíblia diz que as nações se mancomunam para se unirem contra o Senhor. Isso tem acontecido contra o povo de Deus. As pessoas andam no seu orgulho, no seu humanismo, mas Deus está sentado num alto e sublime trono. Isaías vê isso. Essa é a mesma visão que João teve lá no Apocalipse. Quando ele, a primeira coisa que nós lemos, ele diz assim,
eu vi o Senhor sentado no trono. Diga, o trono está ocupado. Deus está reinando soberanamente nesse trono. Deus está lá reinando, e Isaías vê isso. Ele é elevado, seu trono é alto, elevado, acima de todas as coisas. Significa que Deus é Deus acima de tudo. Ele é incomparável, não existe nenhum outro que se iguale a Ele. Ele está acima de toda a obra da criação, de tudo o que se pode imaginar, de todas as circunstâncias. Deus não é afetado por circunstâncias, Deus não é afetado pelas pessoas e nem pelo comportamento delas. Deus está num alto e sublime trono. Ele não pede conselho para ninguém para governar. Ele sabe todas as coisas. Ele é incomparável. Eu falei que não dá para definir Deus. E como não existe nenhuma analogia para a gente explicar Deus, fica sempre aquela coisa, a gente tenta comparar Deus a partir de nós, mas nós nos enganamos profundamente. Isso é mais ou menos como diz lá em Romanos, quando a alça, aqui tem uma jarra ainda que foi usada nesta manhã, lá em Romanos diz assim, é como se fosse o cabo da alça dizer para aquele que fez o jarro, diz, por que me fez só com uma alça? Tão ridículo é pensar no vaso falando com aquele que o formou assim. É alguém querer discutir ou dizer por que Deus fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Aqui também diz que além de sentar no alto e sublime trono, a aba da sua veste enchia o templo. Os reis da antiguidade eram conhecidos, a sua fama, o seu poder era demonstrado pela grandeza das suas roupas, pelas suas vestes. Então eles competiam entre eles sobre as suas vestes reais. A gente lê às vezes na Bíblia os reis chegando nas suas vestes reais. Eles queriam impactar com isso. Mas quando Isaías tem uma visão de Deus, ele diz, a aba da sua veste enchia todo o templo. Significa, ele é rei dos reis, é senhor dos senhores, é alto, é incomparável, não tem ninguém que possa estar acima dele. Deus faz o que quer, na hora que quer, com quem quer. Deus é Deus, não precisa de consentimento de ninguém. Diga, Deus é Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele era, é e há de vir. Suas vestes enchiam o templo. Ele é soberanamente soberano. Continua dizendo que acima dele estavam serafins. Serafins é uma classe especial de seres angelicais que servem diante do Senhor. O relato do trono, lá do livro de Apocalipse, que João vê, João também descreve que no trono de Deus haviam lá seres viventes, haviam os serafins, e conta lá que existiam milhões e milhões de anjos na presença, ali rodeando o trono de Deus. A palavra serafim, querido, significa aquele que queima. Serafim é aquele que queima. Eles estão em fogo por Deus. Eles estão apaixonados por Deus. Eles têm um zelo ardente por Deus. Por quê? Porque é a classe de anjos que mais vive na presença de Deus. Quanto mais perto de Deus você anda, mais apaixonado por Deus você é. Quanto mais longe de Deus você está, mais frio você se torna. Os serafins eram ardentes, possuíam um zelo ardente por Deus. Não existe, queridos, nenhuma mornidão lá no céu. Não existe mornidão na presença de Deus. Quando os homens aqui da terra vão se tornando mornos, a mornidão, queridos, é um pecado. Jesus disse que vai vomitar da sua boca aquele que for morno. Por quê? Porque significa que na prática da sua vida foi deixando Deus de lado. Porque é impossível viver perto de Deus, ter uma compreensão de quem Ele é e ser morno, e ser sem sal, e não estar, a palavra entusiasmado eu gosto, porque é enteus, é estar dentro de Deus, é estar entusiasmado, é estar animado. Meu mundo é o mundo de Deus. Por quê? Porque é assim que Deus vê. Deus governa todas as coisas. E esses serafins estão cheios de fervor, de intensidade, estão em chamas para com Deus. E eles tinham 6 asas.
um ser celestial com 6 asas. E diz lá que com 2 asas eles cobriam o rosto. A Bíblia faz várias menções. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, quando João tem uma visão de Jesus ressuscitado. Quando ele começa a descrever a sua roupa, ele diz que o seu rosto brilha como o sol. Alguém consegue olhar para o sol? Nós vemos outras expressões de momentos que Deus apareceu, que houve uma manifestação e uma grande luz, e eles tiveram que virar os olhos. Esses serafins que vivem na presença de Deus não podem contemplar a glória de Deus, tamanha ela é. Tamanha é esta glória. É quando você de repente tem um holofote bem forte nos seus olhos e você precisa fechar os olhos. Esses serafins com 2 mãos cobriam o seu rosto, cobriam os seus olhos. Com 2 mãos, com 2 asas, diz que ele cobriam os seus pés. Essa expressão talvez remonte à mesma ideia de que quando Deus apareceu a Moisés lá no deserto, o anjo disse: tira a sandália dos teus pés, porque o terreno que você está pisando é santo. Mesma coisa aconteceu com Josué, quando ele estava para conquistar a terra prometida. Então o anjo, o guerreiro do Senhor, apareceu e disse: tira as sandálias dos teus pés. De alguma maneira os calçados nos tornam pessoas que estão acima. Eu creio que na Bíblia essa expressão, tira as sandálias, fica descalço. Os sacerdotes não podiam calçar nada, eles tinham que andar descalço. Significa finitude. Diante de Deus, quem é o homem? Diante de Deus, quem é a obra criada? Até esses serafins que vivem na glória, com 2 asas cobriam os seus pés. Mas com 2 asas eles voavam. Que cena interessante. Eu não posso pensar em outra imagem senão um beija-flor. Por quê? Não sei que tamanho que tem o trono, né? Não deve ser pequeno, mas os anjos, esses serafins, 2 asas cobrindo os olhos, 2 cobrindo os pés e 2 voando. Eu acho que eles eram como beija-flores ali diante do Senhor, prontos para receber um comando de Deus, seja para ir para o céu, seja para ir para qualquer banda da terra, qualquer confim da terra, para mandar uma mensagem, para obedecer a Deus. Prontos, de prontidão, para fazer a obra do Senhor, para agradar a Deus, porque viviam para isso. Aqui no texto continua dizendo que esses serafins clamavam uns para os outros, um para o outro, um para o outro, um para o outro. E eles eram tantos. Lá em Apocalipse diz que eram milhões. Então clamavam um para o outro, um para o outro. Lá no Apocalipse diz assim, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E o que é que eles clamavam? Santo, santo, santo. É o Senhor, Deus dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Quando os anjos vivem na presença de Deus, eles contemplam quem é Deus. E então eles só veem glória. Quanto mais nós enxergarmos a Deus no nosso coração, na nossa compreensão, pelo aquilo que a Bíblia revela, quanto mais você entrar pela porta, você morrer no altar do sacrifício, a cada dia eu morro, disse Paulo. Quando a obra da carne vier bater na sua porta, vai para o altar do sacrifício, então você prossegue, e quando você quiser fazer a tua vontade, você pergunta a Deus, mas qual é a tua? O que a tua palavra diz? E a tua palavra vai renovando, então você entra no santo lugar, e você se alimenta do Senhor, e então o véu já foi rasgado, e você pode viver na presença de Deus, e você vai ver glória na sua vida, você vai ver glória na sua vida. Queridos, às vezes nós esperamos glória de uma maneira, ela vem de outra, como o Robson falou, como temos falado aqui. Eu tenho experimentado a glória de Deus em momentos dificílimos da minha vida, em momentos que não fosse viver perto da presença do Senhor, o que seria de mim? Mas eu tenho visto a glória. Eu tenho estado tão apaixonada pelo Senhor, porque não importa o que está acontecendo ao nosso redor, quando nós estamos perto do Senhor, e quando nós contemplamos quem Ele é, e Ele é tão santo, e Ele nos dá o privilégio de viver perto dEle, de entrar na sua presença, a nossa vida se enche de glória, e eu consigo ver glória, glória, glória na destruição, glória na desgraça, e às vezes eu me abato, e então eu busco o Senhor e vejo a glória, e me alegro de novo, e me animo de novo. Que coisa tão tremenda. E o que eles ficavam enfatizando?
Como eu comentei, eles não ficavam aqui quando eles dizem santo, santo, santo. Eles não dizem Deus é santo. Porque se falasse Deus é santo, somente seria Deus é santo. É separado. Vamos ver o que significa ser santo. Mas se dissesse o Senhor é santo, santo, daria a ideia de que Deus é um Deus mais santo do que outro Deus. Mas quando repete por 3 vezes, temos a ideia de que está jogando isso no superlativo. O Senhor é santo, santo, santo. Significa Ele é incomparável. Não tem nem como comparar. Ele é absolutamente diferente de tudo. Tudo em Deus é santo. O seu amor é santo. A sua justiça é santa. A ira de Deus é santa. O zelo de Deus é santo, o Filho de Deus é santo, o Espírito é santo, o poder de Deus é santo. Tudo o que você pensar de Deus é santo, porque Ele é santo, santo, santo. A palavra santo tem um significado primário, podemos ver 2 significados, mas primariamente, todos vocês sabem que a palavra santo significa separado, colocado à parte. Então significa que Deus está acima, superior a qualquer coisa, é transcendente sobre a obra da sua criação, das suas mãos. Ele é maravilhoso, Ele é majestoso. Há um espaço que separa o homem de Deus. Sabe quando às vezes a gente fala, tem uma expressão que diz assim, ó, respeito é bom e conserva os dentes? Então preste atenção nisso. Existe um grande espaço que separa Deus do homem. Um grande espaço. Diga, Ele é altíssimo. Ele é altíssimo, Ele é altíssimo. Ninguém nunca poderia chegar a Ele. Mas Deus se fez acessível. Eu vou falar isso daqui a pouco, você já ouviu nesta manhã, e a porta. Que Deus mesmo veio para nos ligar. Mas mesmo nesta ligação, Jesus nos leva para o Pai. Mas Deus continua sendo santo, separado, totalmente singular, distinto. Em segundo lugar, não apenas Ele é transcendente, maravilhoso, majestoso, alto, sublime, Rei dos Reis, mas também Ele é marcado por uma perfeição moral. Não existe nada de pecado em Deus. Tudo o que Deus é, ou tudo o que Deus pensa, tudo o que Deus sente, tudo o que Ele faz, é perfeito. É perfeito. Os pensamentos de Deus são perfeitos. As intenções que Deus tem conosco são perfeitas. A justiça que Deus exerce é perfeita. Deus é separado do pecado. Ele é totalmente marcado por uma perfeição moral. Perfeito em seu caráter. Perfeito em seus julgamentos. Ele nunca erra. Ele nunca falha. Tudo dele é absolutamente verdadeiro. Isaías, ao ter esta visão, ao receber esta compreensão, avançamos para o versículo 4, que diz assim, que ao som das suas vozes, quer dizer, da voz dos querubins, Isaías 6:4, diz, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. De certa maneira, uma coisa aterrorizadora, estar na presença de um Deus tão santo, de um Deus tão alto, de um Deus tão sublime, tão diferente, tão incomparável, tão absolutamente soberano, tão mais alto, tão perfeito, tão perfeito. Os batentes das portas começaram a tremer, a fumaça encheu o templo, e nesta hora não foi apenas as portas que tremeram. Nós vamos ver pelo relato seguinte, que Isaías estremeceu inteiro. Esta visão que ele teve, essa experiência que ele está tendo, impactou a sua vida. Isaías não pôde permanecer do jeito que estava. Tudo balançou aqui na presença dele. Esse foi um encontro direto que ele teve com a santidade de Deus. E desta forma que Deus continua sendo. Ele era e sempre será da mesma maneira. Ele é Deus para sempre. E Ele é santo, santo, santo. É assim que você compreende Deus? É assim que a Bíblia o revela.
Sabe que dos problemas de hoje em dia é que cada um faz o seu Deus, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E esse Deus, porque eu gosto de algumas coisas, eu digo, mas Deus gosta também, Deus quer que eu seja feliz. Nós já vimos isso. E aí um pensa que Deus é assim, outro pensa que Deus é assado, outro pensa que Deus é açude, né? E sei lá para onde mais. Mas Deus se revela através da sua palavra. Jesus é santo. Jesus entrou no santo dos santos. Ele entrou na presença desse Deus tão santo, por mim e por você. Jesus mereceu, porque Ele pagou aquilo que Ele não devia, mas Ele pagou pelo que nós devíamos, e Ele entrou. E aquele que se identifica com Cristo na sua morte, se identifica com Cristo na sua ressurreição. Sabe onde você está sentado? De acordo com Efésios, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo, sentado à direita do Pai em Cristo. Mas como é a nossa vida? O que essa compreensão deveria fazer com a nossa vida? Ouvi de um pregador outro dia, falando que se a presença de Deus se manifestasse mesmo nos nossos cultos, ninguém teria coragem de ficar teclando o seu celular, nem sentir tanta sede, nem ter tanta coceira, tanto desconforto, que a presença de Deus é algo, uau! Queridos, isso não visa assustar você, porque Deus quer te aproximar. O caminho da adoração, Ele quer te levar à sua presença. Mas se você fizer todo esse caminho, quando você chegar lá, Jesus foi antes. E Ele te conduz, nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Por isso que nós podemos chegar, isso é tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Então, o primeiro ponto até aqui, Isaías foi confrontado. Agora vem o resultado dessa confrontação, é a convicção. Olha o que diz no versículo 5. Diz assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe esse ai de mim aqui? Não é ai, pisaram no meu pé. Esse ai aqui significa que ele se enxergou como Deus mesmo via, e ele diz, estou condenado, estou destruído, eu serei banido da presença de Deus, e eu não posso permanecer na presença de um Deus tão santo, eu estou destruído, eu estou amaldiçoado, eu estou anátema. Isso que significa, ai de mim, estou perdido. Vocês sabem o que Isaías era? Isaías é o maior profeta, não só em termos de capítulos da Bíblia, mas é o profeta que mais profetizou sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus a essa terra, primeira e segunda. Ele é o profeta messiânico. E Isaías, quando se comparava com as pessoas da sua época, ele era o profeta Isaías. Sabe qual era o maior dom de Isaías? Provavelmente, se ele era profeta, proclamava a palavra de Deus, o que você acha que era o maior dom? Fala. De repente, olha exatamente o que ele vê. Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou impuro de lábios, e habito no meio de um povo também de impuros lábios. Acho que Isaías começou a ter as conversas nos corredores do palácio, o que as pessoas falavam, no templo, o que as pessoas comentavam. Ele diz, meu Deus, isso é uma expressão, né? Ele está diante de Deus. Ele não disse, meu Deus, ele disse, ai de mim, estou perdido. Queridos, talvez o maior dom do profeta, ele disse, não tem mérito nenhum, porque se a minha boca é impura, significa que o meu coração é impuro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aqui foi a primeira vez que Isaías viu Isaías do jeito que Deus vê. Será que você já se enxergou como Deus te enxerga? E eu quero que você deixe à parte um pouquinho aqui do que hoje aquele que é salvo, aquele que aceitou Jesus, entregou sua vida, creu em Jesus.
Quando o Pai nos vê, a gente sempre diz, Ele vê Jesus na frente. Mas tira um pouquinho isso, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. E muitas vezes nós não temos compreensão, nós não temos essa compreensão, não temos o temor devido, não temos a reverência devida. E nós tratamos Deus como um igual, e achamos que não tem nada a ver. Isso aqui é religiosidade. Sabe que quando eu era católica, e tinha os santos, eu nunca fui devota de santos, mas era comum ouvir uma coisa assim, ó. Os santos foram pessoas que foram tão perto de Deus que foram canonizadas. E aí as pessoas diziam, mas eu não tenho vocação para santo, então eu faço as minhas coisinhas aqui nessa terra. Hoje, eu lamento com isso diante da igreja evangélica. As pessoas olham para a Bíblia, ou para algumas pessoas que realmente tentam, tantas pessoas que tentam consagrar a sua vida a Deus, e dizem assim, ó, minha vida não é para tanto. Isso aqui é para pastores, isso aqui é para líderes. Eu não tenho vocação para isso, então para mim, queridos, a Bíblia não foi escrita para pastores, amém? A Bíblia foi escrita para cada um de nós. Cada um de nós. Não existe privilégio a mais. Não existe bônus de pastor para tratar Deus diferente. É a mesma coisa. Então aqui essa convicção. Depois da confrontação, Isaías então vê que o maior dom que ele tinha era impuro. Era nada diante de Deus. Alguém poderia dizer, olha Isaías, você está com baixa autoestima. Melhore. Não precisa você se depreciar tanto. E acho que Isaías diria assim, é porque você não viu o que eu vi. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E Ele é santo, santo, santo. Meu Deus, como precisamos dessa convicção. Como precisamos deste confronto que o Senhor mesmo faça com as nossas vidas. Quanto mais perto chegamos de Deus, mais nós vamos receber da sua luz, queridos. Quanto mais você se aproxima, como o Rodrigo falou nesta tarde, quanto mais você se lava, mais você enxerga Deus. E mais você usufrui desta presença. A Bíblia diz que na presença de Deus, há alegria perpétua, há delícias perpetuamente. Eu tenho sublinhado lá. E se eu quero alegria e quero delícias na minha vida, o que eu faço? Eu corro para Deus. Porque é na presença dEle que eu encontro isso. Mas vamos para o terceiro ponto, a purificação. Ele foi confrontado, ele teve convicção dos seus pecados. Agora, ele vai ser purificado. Aqui, no versículo 6 diz, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Quão pronto é Deus para nos socorrer quando nós nos mostramos arrependidos, quando nós temos convicção de quem nós somos, quando nós reconhecemos a nossa impureza. Ninguém é bom, todos nós somos pecadores, as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Nós precisamos compreender isso. Mas quando chegamos diante de Deus reconhecendo, aqui Deus foi pronto. E então, esse serafim, que as duas asas voavam, ele foi pronto. E foi lá no altar e pegou uma brasa viva. E Isaías deve ter pensado, é agora que eu vou morrer. Agora eu vou ser totalmente destruído, vou ser queimado. Mas então o anjo tocou nos seus lábios e ele foi purificado do seu pecado. E aqui não há nenhuma magia em nós pegarmos brasas incandescentes, ou passarmos pelo fogo, ou nos açoitarmos, ou fazermos promessas para sermos puros. Essa brasa simplesmente é uma figura daquilo que haveria de vir no futuro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há graça perdoadora ou salvadora afora de Jesus Cristo. Você vai dizer, como que você está dizendo isso? Estou dizendo porque todas as pessoas do Antigo Testamento que foram salvas por meio desses rituais, por meio desses nuances aqui, que foi uma visão que ele teve, eles contemplavam o futuro, contemplavam a promessa de que Deus enviaria à terra o seu filho, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Isaías pensou que ia morrer, mas ao invés de morte ele recebeu vida. Vida.
e você pensa uma brasa viva, uma brasa incandescente vindo perto dos lábios, o que nós pensaríamos, ai, que dor, não pode ser em outro lugar, tem algum lugar que não dói? Que dor. A Bíblia não diz se doeu ou não doeu, mas uma coisa nós sabemos que estava doendo. Ninguém grita, ai de mim, estou perdido, se não está doendo. A dor do arrependimento, a dor do reconhecimento. Quando nós nos enxergamos quem somos diante de Deus, a gente não diz assim, ah, Deus, desculpa aí, ah, Deus, foi mal. Não. Deus tem levado a igreja a um anseio por arrependimento. Arrependimento, arrependimento. Temos ouvido muitos testemunhos de pessoas se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo. Como é bom se arrepender. Como é bom chegar na presença de Deus e perceber do que é que nós temos que nos arrepender. Quando você passa muito tempo e não tem nada para se arrepender, vai para a presença de Deus, porque tem coisa aí. Tem coisa que Deus quer confrontar. Deus quer que você tenha esse momento de convicção e Ele quer te purificar. A história de Isaías é no Antigo Testamento, mas nós já vivemos o Novo. Hoje, Jesus, quero que você abra aí um pouquinho, ou coloca lá, Hebreus, que nós começamos nesta manhã. Hebreus capítulo 10, vai dizer o seguinte, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, para um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. No momento em que Jesus morreu lá no Calvário, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Aquele véu tinha tanta espessura que um carro de bois não poderia, com toda a força, um puxando de um lado e puxando de outro, o véu não rasgaria. O véu se rasgou de alto a baixo, porque foi Deus que abriu esse caminho por meio de Jesus. Esse Deus que é tão santo, que é tão puro, que é tão limpo, se torna acessível a nós, porque Jesus, pela sua própria morte, pela sua carne, Ele rasgou o véu, e hoje nós podemos viver na presença de Deus. Viver. Não é você experimentar quando você vem num seminário, querido. É você amanhecer o dia e honrar esse Deus que é santo. E chegar e você ficar irritado com alguma coisa do café e você lembrar, Deus, obrigado por isso. Eu nem teria vida, Senhor, e agora tenho até casa, tenho até café. Deus, eu te adoro. Não a minha vontade, mas a tua. Agora Isaías está limpo diante de Deus. Ainda voltando aqui, prosseguindo aliás, versículo 7, diz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Você precisa, talvez alguém chegou aqui nessa noite, nesse dia, nesta manhã, e não tem certeza da sua salvação ainda. Não saia daqui sem essa certeza. O que você precisa para ser salvo? Reconhecer que você é um pecador, e um pecador terrível. Ah, mas eu não faço tantas coisas assim, tem gente tão pior do que eu. Olha Isaías, quando se comparava com os outros, ele era top, mas quando ele se viu em Deus, diante de Deus, todos nós, não sobra ninguém, não há um justo sequer. Se arrependa, creia em Jesus como teu Salvador, e saia daqui com uma nova vida. Saia daqui podendo viver na presença de Deus. Isso é tremendo. Aqui diz no versículo 8, então ouvi a voz do Senhor. Em toda essa visão, Isaías ainda não tinha ouvido a Deus. Ele tinha visto Deus, ele tinha visto os serafins tinham conversado com ele tinha se desesperado, os serafins tinham pego a brasa, trazido aí. O serafim disse para ele que os pecados estavam perdoados e que ele estava limpo, mas ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Então aqui ele diz, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Será que Deus precisa dessa resposta? Será que Deus desconhecia isso? Deus sabe todas as coisas. Não era para saber,
quem que eu vou enviar? Esse, aquele. Não. Deus agora está vendo Isaías, será que você entendeu? Quem eu sou? Quem você é? O que eu fiz por você, glória a Deus. Que você entenda. Quem é Deus? Quem nós somos? O que Deus fez por nós? Deus está dizendo, Isaías, será que você entendeu alguma coisa? Eu vou perguntar, a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde, eis-me aqui. Estava tentando ver a disponibilidade. Aquele que entende a obra da cruz. Aquele que entende quem é Deus. Quem Ele é. O que foi a obra de Deus na cruz do Calvário? Não pode viver da mesma maneira. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O louvor pode subir. Mas Ele nos deu vida. E a vida que agora vivemos, não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós ressuscitou. Isso é para todos nós. A nossa vida agora é a vida de Deus. O nosso mundo agora é o mundo de Deus. Mas eu tenho tanta coisa para fazer nessa terra, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que brincar com os meus filhos. Sim, Deus criou tudo isso. Mas tudo isso Ele criou para o louvor da sua glória. Colocou aí para que você faça tudo, para que você viva tudo, para que você faça todas as coisas, para que você fale todas as coisas para o louvor da sua glória. Consciente da sua presença. Dizendo, eis-me aqui, Senhor, eu não posso viver para mim mesmo. Eu não posso mais viver para mim mesmo. Confrontação, convicção, purificação. Depois vem a comissão e a ordem. Precisamos de uma visão alta de Deus. A menos que tenhamos uma compreensão de quem Deus é, a nossa vida vai ser rasa. Quando o pecado bate à minha porta, imediatamente eu penso, Deus, não, isso não agrada a Deus, isso não agrada a Deus, então eu me rendo. Isso é tão pouquinho, gente, tenho orado tanto para que Deus revele a sua santidade ao meu coração. Você já viu Deus dessa maneira? A compreensão de quem Deus é já afetou profundamente a sua vida. Mais de Deus. Mais de Deus é uma maior compreensão de quem Ele é. Porque eu quero declarar que você vai buscar o Senhor e você vai ter mais de Deus a cada dia da tua semana, nas experiências da tua casa, confiando nas dificuldades de relacionamento. Quando você morre, então brota a vida. Quando você se arrepende, o Senhor te purifica. O Santo dos Santos é o lugar desta compreensão. Poderíamos abordar o Santo dos Santos como um lugar de profunda adoração. Mas existe adoração como ato e como modo de vida. E eu quero que você entenda este modo de vida. Tudo cai na presença de Deus. Gostaria que você se colocasse em pé e fosse pedindo que o Senhor vá te falando sobre isso que eu vou falando agora. Feche os teus olhos, comece a reverenciar o Senhor. Queridos, tudo cai diante da presença do Senhor, tudo obscurece diante da sua glória. Não há plano dos homens que fique grande demais, não há vontade humana que seja grande demais. Só neste lugar nós temos a dimensão correta das prioridades da nossa vida. O que é que realmente vem em primeiro lugar é um estilo de vida. Aqui nossa vida, nessa presença de Deus, perde a preciosidade. Diante de tão grande amor, diante de tão grande entrega. Aqui tem presença de Deus manifesta. No momento da dor, no momento onde você está, às vezes irado, com vontade de dizer tantas coisas, mas você clama a Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade. E você se rende, Deus vem sobre você. E você vê o milagre, o livramento. Nessa posição você não teme mais notícias, porque você confia absolutamente. Nessa posição você pode passar pela água e pelo fogo, e ele não te queimará, você não submergirá, e a chama não arderá em ti.
Você pode passar pelo vale, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai ter a mão do Senhor estendida. Aqui, ainda que o teu homem exterior se corrompa, o interior vai se renovando de dia em dia. Aqui você pode andar sobre as águas, sobre a voz do Senhor, e você diz: Deus, tem certeza que eu posso ir? Ele diz: vem, e você pode andar sobre as águas, porque a palavra dele é mais importante do que a circunstância da vida, é mais importante do que você mesmo. Aleluia. Aqui as perdas são avaliadas como entregas, como renúncia, como morte, e da morte brota a vida, brota a glória, brota a presença de Deus. Maravilhoso, porque Jesus abriu este caminho. Na presença de Deus nós somos fortalecidos, ainda que muitas vezes nem consigamos parar em pé. Aqui você pode responder: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer nesta noite, abre os teus lábios, responda ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Onde você passa o maior tempo do teu dia, da tua semana, do teu mês? No átrio, no portão do lado de fora, na pia, mas você fica circulando e não entra. Deus te convida a um caminho de adoração, chegar na sua presença. Deus propõe esse caminho, quem quer prosseguir. O caminho de adoração é um caminho de santificação. Aqui, queridos, no Santo dos Santos, finda o caminho da adoração, mas a adoração nunca finda.